Olá, querido aluno, querida aluna, professor Raul aqui com você na nossa disciplina de noções de informática para concurso público. E hoje, dentro da nossa disciplina, iremos falar sobre o assunto chamado rede de computadores, muito presente aí nas tuas provas de concurso público e que com certeza você vai encontrar mais uma vez aí nessa tua jornada para o tão sonhado cargo público, tá bom? Fique comigo e vamos ver um pouco direcionado. Obviamente, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, mas nessa mais ou menos uma horinha que a gente vai conversar sobre o assunto, tentar destacar aí os pontos mais importantes, os assuntos mais cobrados sobre esse tema nas provas de concurso público, tá bom? Primeiramente, vamos lá. Conceito de redes de computadores. Rede de computadores é uma conexão de dois ou mais computadores a fim de permitir a troca de informações e o compartilhamento de recursos entre as máquinas. Quando você tem uma única máquina, um único equipamento, no caso o computador, apesar do nome ser redes de computadores, hoje esse conceito já está mais amplo. Então, hoje você pode ter uma rede de dispositivos que estão conectados entre si por um meio de comunicação, enviando e recebendo dados, trocando, compartilhando recursos ou serviços. Esse é o conceito de redes que cai muito na tua prova, tá? Então, apesar de ser falado popularmente, comumente, como rede de computadores, esse conceito se amplia para qualquer outro dispositivo com essa característica. Nós temos hoje, eu vou tentar fazer uma anotação aqui para você, chamado Internet das Coisas, tá? Na sigla IoT, Internet of Things, ou Internet das Coisas. Imagina o carro inteligente, imagina o teu smartwatch, imagina a central de ar inteligente, geladeira inteligente, robozinho inteligente que anda pela sua casa e faz ali a limpeza sem você estar se envolvendo diretamente naquele processo. Telefones inteligentes, os smartphones, Smart TVs, pessoal, as TVs inteligentes, ou seja, observe quantos dispositivos hoje nós temos presentes ao nosso redor, que nos provêm serviços, que nos ajudam no dia a dia e que trabalham conectados às redes de comunicação como a internet, sozinhos, em tese sem intervenção humana, enviando e recebendo informações, compartilhando recursos, provendo serviços. Esse é o conceito de internet das coisas, que se agrega à rede de computadores, que são dois ou mais dispositivos conectados entre si por um meio de comunicação, e aí a gente vai estudar se esse meio é guiado, se esse meio é não guiado. Nos guiados, os cabos metálicos, os cabos de fibra ótica, que não são metálicos, e nos não guiados, é o Wi-Fi, por exemplo, uma tecnologia que a gente usa muito, está muito presente no nosso dia a dia. Esses nuances a gente vai pincelando ao longo dessa aula para você, tá? Rede de computadores hoje agrega a internet das coisas, que são qualquer dispositivos, todos os dispositivos conectados pelas redes e conversando entre si, tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Protocolo IP. O que é um protocolo? É um conjunto de regras que discriminam, que são as regras do jogo, são as regras para algo acontecer de maneira organizada, ok? Que é um protocolo em redes de computadores, ok? É um conjunto de regras que diz como os dispositivos vão se comportar, vão ser identificados e vão conversar uns com os outros nas redes de computadores, ok? IP é o protocolo de internet, é sem dúvida alguma o protocolo mais famoso que nós conhecemos. Então, protocolo IP, que é um protocolo de internet. Internet Protocol, IP, ok? É o protocolo responsável pelo endereçamento de dados na internet. Cada host é cada máquina, é cada nó, cada dispositivo conectado naquela rede. E cada roteador ou, em outras palavras, um concentrador da rede, que pode ser um roteador, pode ser um switch. Esses carinhas aí, concentradores, dispositivos meio, nós iremos ver logo, logo aqui nessa aula. Cada equipamento desse recebe um IP, que codifica o seu número de rede e o número de host. Portanto, protocolo de internet, o IP, serve para identificar o equipamento naquela rede. Vamos lá.
Cada pessoa, cada ser humano recebe um CPF, recebe um documento, ou melhor, recebe um documento que lhe identifique enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Cadastro de pessoa física, que atualmente vai ser o único meio de identificar um brasileiro, o seu CPF. Na internet, ou melhor, em uma rede de computadores, o IP, porque, lembre-se, tem redes de computadores que não precisam estar conectados na internet para serem redes de computadores. Vou falar isso para você logo, logo. Cada pessoa recebe um CPF que lhe identifica. Cada equipamento recebe um IP dentro da rede que lhe identifica. Isso quer dizer o quê? Assim como não há dois brasileiros com o mesmo CPF, não há dois equipamentos na mesma rede de computadores com o mesmo IP. Se isso ocorrer, acontece o que a gente chama de conflito de IP. Quando dois dispositivos ou mais recebem o mesmo IP, há um choque de comunicação aí nessa rede, tá bom? Esse é um problema que pode ocorrer, tá? O IP identifica um equipamento na internet ou em uma rede. O endereço IP é representado por um conjunto de 4 números separados por pontos. Isso no IP versão 4, que vocês vão ver sobre isso já já. IP versão 4, IP versão 6, que é o que a gente vai falar hoje ainda sobre isso. E aí um exemplo sobre como é um IP, ok? Como é a nomenclatura de um IP, tá? 4 números separados por um ponto, ok? 1, 2, 3, 4. 4 sequências numéricas, tá bom? Você percebe aí que, no máximo, cada intervalo pode ter até 3 dígitos, tá? Até 3. Tem uns que tem 2 por conta da organização, como você está vendo aqui no 12, tá? Olhe para isso aqui, ok? Observe essa estrutura, isso vai te ajudar, isso pode te ajudar muito em prova de concurso, tá bom? Vamos lá? Continuando aqui para você. Agora sim, o IP versão 4, IPv4, define, entre outras coisas importantes, para a comunicação entre computadores, que o número do IP tem uma extensão de 32 bits. Guarde essa informaçãozinha aqui, tá? IP versão 4 possui 32 bits e sustenta cerca de 4 bilhões de combinações de endereço IP em todo o mundo, ok? Mas espera aí, é quase que infinito, mas não é. Já adianto uma informação para vocês: o fato de ter sido criada a versão IPv6 foi por conta de que esses 4 bilhões estão acabando, ok? E aí precisa ser amplificado, ampliado, porque os dispositivos vão surgindo, cada vez mais dispositivos vão sendo conectados às redes, e aí cada dispositivo recebe um IP, como eu já falei para você, tá bom? Cada grupo, número, conforme visto na definição do que é IP, pode assumir valores de 0 a 255, o que nos leva a 8 bits por bloco, ok? Isso aqui, às vezes, é cobrado de você em prova de concurso. Então, você vai ler e gravar essa estrutura aqui, tá? 8 bits por bloco significa 2, exponenciação 8, no máximo 256, tá bom? Macete, dica sobre o IP versão 4. Possui 4 blocos numéricos, tem 3 pontos, separando os blocos. Os números dos blocos precisam estar entre 0 e 255, tá bom? Vamos lá. Agora, a versão 6 do IP, IP versão 6. Define 128, não esquece. O IP versão 4, 32 bits. O versão 6, 128 bits. Para o endereço e, portanto, conta com cerca de 3,4 vezes 10 elevado a 38 endereços disponíveis, tá? O endereço IP versão 6 é representado por 8 blocos de 16 bits cada, separados pelo caractere 2 pontos. Cada grupo de 16 bits, chamado de decahexateto ou duocteto, possui 4 símbolos hexadecimais, que podem variar de 000 a FFF, ou seja, são necessários 4 bits para representar um número hexadecimal. Os valores possíveis são de 0 a 9 e de A a F. Exemplo de IP versão 6, ok? Guarde essa informação na tua cabeça. Guarde essa informação
na tua cabeça sobre o IP versão 4, IP versão 6, ok? Guarde a diferença entre eles, 32, 128 bits e as outras características, tá? Aqui eu tenho uma figura para você falando sobre essa diferença entre o IP versão 6 e IP versão 4 e o IP versão 6. IP4, 32 bits, notação decimal com 4 octetos, cada octeto varia de 0 a 255. Exaustão de endereços é um problema da versão 4, devido ao crescimento da internet. Quando a gente fala de crescimento da internet, a gente fala sobre a implementação, a entrada na grande rede mundial de diversos dispositivos. Quando o IP versão 4 foi criado, não existia smartphone, não existia smart TV, não existia smartwatch, não existia os dispositivos internet das coisas, ok? Com a adoção, com a entrada desse equipamento nas redes, o endereçamento IP versão 4 foi ficando cada vez mais exausto, escasso. Então, justificou-se a criação da versão 6 com 128 bits, notação hexadecimal com 8 grupos de 4 dígitos cada, desenvolvido para resolver o problema da exaustão de endereços IP versão 4. Anotou essa dica sobre IPv4 e IPv6? Isso com certeza pode ser cobrado na tua prova sobre noções de informática, na disciplina Rede de Computadores, no tópico Rede de Computadores, ok? Máscara de rede, máscara de rede. Para que serve a máscara de rede? Se fala bastante do IP, como acabamos de dizer. Porém, outro item muito importante em uma rede de computadores é a máscara de rede. É importante em uma rede de computadores é a máscara de rede. E por meio dela, que é possível calcular o tamanho de uma rede, ou chamados barramentos de redes de computadores, tá? E aqui a gente tem na composição do endereço IP o prefixo da rede, que aqui é representado pelo 192. O número do host, ou seja, esse 101 aqui, quer dizer que, por exemplo, esse equipamento dentro de uma rede, ele recebe um IP, tá? O IP tem uma sequência e no final tem uma numeração, 101, ele é o 101. Quer dizer que tem o 100, quer dizer que tem o 102, ok? Cada um é um host, tá? E entre o prefixo da rede e o número do host, nós temos a máscara de rede 255.255.255 nesse nosso exemplo aqui, tá bom? Abrangência da redes, e aqui eu estou te falando de redes quanto à definição geográfica de redes de computadores. Uma das principais distinções entre redes de computadores tem a ver com a sua abrangência geográfica. Com base neste critério, as redes podem ser classificadas de 4 formas diferentes. Na verdade, nós temos até mais classificações, mas essas aqui são as principais, são suficientes para você entender essa dinâmica do crescimento de rede de computadores quanto à sua dimensão geográfica, tá? Nós temos, por exemplo, a rede PAN, que é Personal Area Network, ou rede de acesso de tamanho pessoal, de área pessoal, ok? PAN, rede pessoal, ok? Quando eu falo numa rede pessoal, eu falo daqueles dispositivos que estão presentes, agregados perto de você. Por exemplo, você tem o seu celular, correto? Você tem o seu celular. O seu celular que está conectado ao roteador da tua casa, que está conectado ao teu smartwatch, que está conectado ao teu fone Bluetooth. Essa comunicação, por exemplo, do teu celular, teu Bluetooth, teu fone Bluetooth e o teu smartwatch, teu relógio inteligente, é feita sem fio pela conexão, pela tecnologia Bluetooth, ok? Que é uma das grandes características da rede PAN. Os dispositivos estão conectados entre si, enviando e recebendo informação sem fio, geralmente por Bluetooth e algumas vezes por infravermelho, tá? A rede local, a rede pessoal, rede PAN. E aí a gente cresce um pouco, geograficamente falando, para a rede LAN, local, área, network, ok? Que é uma rede que compreende aí o tamanho de uma sala, um laboratório, um escritório, uma casa, ok? Quando nós éramos crianças e adolescentes, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, existem ainda em alguns lugares, mas a gente ia na Lan House. O que era a Lan House? Era a sala de uma casa
era um pequeno escritório com vários computadores ligados em sequência, em rede, interagindo entre si, ok? LAN house, porque a rede ali dentro daquele ambiente era do tipo LAN, local, área, network. Diferentemente da PAN, que é essencialmente sem fio, Bluetooth, a rede pode ser sem fio. Quando essa rede local permite que as conexões sejam feitas sem cabo, ou seja, sem fio, ela recebe um Wzinho antes do LAN, ok? E aqui fica WLAN, tá? Se aparecer na tua prova esse termo, WLAN, significa que é uma rede local sem fio, wireless. Todas as vezes que esse W aparecer antes do prefixo de uma rede quanto à sua extensão geográfica, significa que é a versão daquele tipo de rede wireless, tá bom? Wi-Fi, sem fio. LAN é uma rede cabeada, Local Area Network. WLAN é uma rede local sem fio, ok? E o que é a rede MAN? A rede MAN é quando essa LAN cresce tanto de uma maneira que se conecta com outras LANs e aí cria-se uma área metropolitana que abrange um bairro grande, uma cidade, ou até uma região metropolitana mesmo. Imagina uma região metropolitana que, por exemplo, comporta 3 cidades, ok? Cidade A, cidade B e cidade C. A união dessas 3 cidades em uma rede forma uma MAN, Metropolitan Area Network, uma rede metropolitana. Essa rede metropolitana cresce mais um pouco, conectando cidades, conectando estados, conectando países, e aí, um belo dia, a gente forma uma WAN, wide. O W é de wide. Wide significa longo alcance, tá? WAN é Wide Area Network, uma rede de longo alcance, tá? Que conecta o mundo inteiro, por exemplo. Um exemplo de rede wide ou rede WAN é a nossa querida internet, ok? Tá? Independentemente da gente discutir aqui, que não é o nosso caso, não é o foco dessa aula, se a internet é um serviço que roda na WAN, se a internet é um exemplo de WAN, não é isso que a gente vai discutir aqui. Na tua prova, se cobrar isso, vai cobrar da seguinte maneira. Um exemplo de rede de grande alcance, tá? Wide, WAN é a internet, certo? Ok? Esmiuçando agora um pouquinho cada uma. PAN, Personal Area Network, é a rede de acesso pessoal. É usado para que dispositivos se comuniquem dentro de uma pequena distância a fim de atender a um usuário. Presta atenção. Tudo que está no teu bolso, está no teu braço, está nos teus ouvidos. Tudo se conectando dentro da área geográfica do usuário. Wide. Não. PAN. Um exemplo de PAN seria a conexão de um fone de ouvido Bluetooth e um smartphone. Ok? Agora, a nossa rede LAN são redes locais, local area network, de pequeno alcance e com um número reduzido de máquinas conectadas. Ela interliga computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Exemplo, redes domésticas, escritório local. A tua casa é um exemplo de LAN, ok? Observação, a WLAN é rede local sem fio, como eu falei para vocês, ou seja, não necessita de cabos para interligar as máquinas, tá? Esquece. LAN, rede local, cabeada. WLAN, rede local, sem cabo, sem fio. Rede MAN, Metropolitan Area Network, ou rede metropolitana. Conecta várias redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. Exemplo, 2 ou mais escritórios de uma empresa localizados na mesma cidade, tá? Mas em bairros diferentes, interligados em uma mesma rede de computadores. Observação, WMAN é uma rede metropolitana sem fio. A exemplo da WLAN, que é a rede local sem fio. A WMAN é uma rede metropolitana sem fio, ou seja, não necessita de cabos para interligar as máquinas, ok? WAN, Wide Area Network, é uma rede de longa distância, de longo alcance, capaz de cobrir uma área maior com uma conexão de internet.
Pode abranger uma grande área, como um país ou até mesmo um continente. Observação: W1 é uma rede de longa distância sem fio, ou seja, não necessita de cabos para interligar as máquinas. A W1 ou a WAN é a rede de computadores que permite, nesse momento agora, pausar esse vídeo, abrir uma nova aba no uma rua em Tóquio, lá no Japão. Do outro lado do mundo, se você está aqui no Brasil. Ok? Vai aparecer para você em tempo real, tá? O próprio YouTube, desculpa, o próprio YouTube te permite fazer isso. Tem câmeras pelo mundo ao vivo disponíveis para você, tá? Quem que te permite isso? Uma infraestrutura que te permite estar aqui no Brasil, conectado a alguém que está lá na Europa, por exemplo, ou em qualquer outra parte do mundo, tá? Para resumir, PAN, rede pessoal, personal, área, network. Trocaria essa casinha aqui pela figura de um bonequinho, ok? Porque na PAN é importante entendermos ou lembrarmos do indivíduo, do usuário, tá? Na rede local, poderia colocar uma casinha, mas também um pequeno escritório, tá? Uma rede local. LAN, local, área network. MAN, Metropolitan Area Network, rede metropolitana, está aqui a cidadezinha. WAN, uma rede global, está aqui o mundo inteiro conectado. Wide Area Network. E, dentre esses aí, temos uma rede privada. Pessoal, vou fazer uma seta grandona aqui para a rede VPN, tá? A gente não analisa a rede VPN como as outras que a gente acabou de ver. As outras, o ponto para análise é a sua extensão geográfica. PAN, LAN, MAN, WAN. A gente analisa essas 4 redes de acordo com a sua extensão geográfica, ok? A VPN é uma virtual Private Network, uma rede privada. A VPN utiliza a infraestrutura da rede pública, como a WAN. A VPN possui um grau de segurança mais elevado em relação às outras redes, porque nela o usuário precisa se autenticar, ele precisa ter um login e senha que permita ele ingressar nessa rede privada virtual, ok? A VPN é uma rede que é mais segura, em tese, em comparação com as outras, tá? Guarde essas características aí sobre a VPN, tá bom? Agora, ainda em rede de computadores, vamos falar sobre outro tópico, que são as topologias, analisar a rede de computadores em relação à sua topologia. O que é topologia de rede de computadores? São as formas de interconectar os componentes de uma rede de comunicação de dados. Quando eu falo de componentes, eu falo dos hosts, tá? Dos equipamentos, tá bom? É a maneira como os equipamentos ficarão distribuídos e organizados naquela rede, tá? Topologia ponto a ponto é a mais simples das topologias. É formada por 2 ou mais computadores conectados entre si por um único meio, tá? Ponto a ponto, ok? Tá bom? Topologia anel é formada por vários computadores interligados por linhas ponto a ponto, e cada nó deve passar adiante as mensagens endereçadas aos demais. Gente, a topologia ponto a ponto deu para entender que são 2 dispositivos conectados um diretamente ao outro, como aquele telefone sem fio, ou aquele, perdão, aquele telefone com barbante que a gente fazia quando era criança, tá? Mas essa figura também me faz remeter a uma rede chamada barramento, tá bom? Barramento, tá? Onde nós temos aqui um único segmento interconectando os hosts, tá bom? Ok? São coisas diferentes, mas que estão afins nesse sentido aí. Ponto a ponto e o barramento, tá? A anel, não temos um só segmento indo em uma direção, tá? Nós temos esse host que, por um lado, se conecta com esse, por esse lado, se conecta com o outro, tá bom? Então, já traz uma diferença para barramento, ok? Cada nó deve passar adiante as mensagens endereçadas aos demais, ok? Topologia do tipo estrela é formada por vários computadores ou equipamentos conectados entre si. O nó central, o computador do meio, o nó central, e é ligado com os demais através da linha ponto a ponto. Ou seja,
Esse cara aqui, ele é o principal, tá? A partir dele, esse vai se conectar com esse, ou com esse, ou com esse, ou com aquele. E assim os demais. Para o ponto ou o host A se conectar com o host B, ele tem que passar pelo nó central. E assim os demais também. Isso quer dizer o quê? Que se esse cara aqui cair, a comunicação dos outros é interrompida. Não ocorre mais, porque ele é o nó central. Da mesma maneira que se esse cara aqui cair, não vai atrapalhar o A de se conectar ao B, porque o nó central vai estar de pé. Entendeu? Ok? Topologia em malha. São usadas ligações ponto a ponto para interconectar os nós. Esta topologia é a mais utilizada para interconectar roteadores ou gateways, para atribuir redundância a links de internet ou de serviços como VPNs, Virtual Private Network. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de redundância, e aqui eu destaco essa palavrinha, redundância, é um plano B, é uma conexão de segurança, tá? Imagina que você tem um caminho para chegar a um host. Se esse caminho cai, você tem uma outra rota. Imagina que você está se deslocando da sua casa do ponto A para o ponto B. Se o ponto A, por alguma razão, é interrompido, você tem o ponto B, que é um outro caminho que pode te levar até o seu destino. Entendeu o que é redundância? Tá? É um plano B. São duas opções. Quando uma falha, você tem a outra para te ajudar, ok? Topologia árvore. A topologia árvore é essencialmente uma série de barras interconectadas. Geralmente existe uma barra central, outros ramos, por isso árvore, ramos menores se conectam, tá bom? Lembrando que esse cara que está no topo da topologia em árvore é o provedor. Isso quer dizer que se ele cair, todo mundo que está abaixo cai, tá? Ok? Mas ele é o principal aí. O restante são ramos que são derivados dele, ok? E abarramento que eu comentei com você adiante, eu vou repetir aqui. Na barramento, todos os nós se conectam através de uma barra ou um cabo de dados. Quando um nó transmite uma mensagem, todos os demais recebem a mensagem. Assim, os nós ligados a esse barramento devem cooperar entre si para acessar o meio físico, pois é compartilhado entre todos eles, tá? A gente está vendo esse barramento aqui no contexto de uma conexão de dados. Mas imagina esse barramento numa conexão de água, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Se houver uma interrupção bem aqui, alguém vai ficar sem água. Porque compartilha do mesmo nó, ou melhor, compartilha da mesma infraestrutura para prover aquele serviço. Ok? E agora vamos falar sobre equipamentos de rede de computadores. Cada equipamento desse aqui é um nó central. Ele que permite a conexão dos hosts, além de ser um dos hosts da rede também, tá bom? Vamos começar pelo modem. O modem é um dispositivo que converte sinal analógico em digital e vice-versa. Modem significa modulação e demodulação. Juntando modulação e demodulação, nós temos a palavra modem, modular e demodular, tá? O modem é o que a gente tem lá no início da conexão de rede de computadores, em especial as domésticas. Quando a gente começou ali a acessar a internet, a gente usava um modem conectado à nossa rede telefônica, tá? Da nossa casa e conectava o cabinho em nosso computador, fazia a descagem para ele acessar a internet. Então, ele modulava o sinal analógico e demodulava para o sinal digital, e quando chegava lá no destino, fazia o inverso, tá bom? Depois a gente teve aí a figura do hub, atua como concentrador da rede de sinais, retransmitindo os dados enviados às máquinas ligadas a ele. Ou seja, um hub tem a função de interligar os computadores de uma rede local, recebendo dados de um computador e transmitindo a todos os computadores da rede local. Presta atenção nessa característica do hub. Ele concentra todo mundo para fazer com que todo mundo se comunique. Então, nós temos, por exemplo, 4 hosts conectados no hub. Se o ponto A manda uma informação A, B, C, D, se o ponto A, se o host A quer mandar uma informação para o host E, ele vai até o hub para fazer essa conexão.
só que ele não manda direto para o E, ele vai mandar para todo mundo que está conectado no hub, inclusive o E. E aí eu te pergunto, na comunicação, de uma maneira geral, sempre as informações, as comunicações deverão ser postas para todos? Não. Na maioria das vezes, muitas delas, a informação são entre pontos específicos que querem comunicar-se uns com os outros. Então, o hub não tem esse gerenciamento. Ele transmite tudo para todo mundo, tá? É o que a gente chama vulgarmente de hub burro, porque ele não consegue gerenciar a comunicação, ok? Mas conecta todos os hosts e faz com que todos se comuniquem. Dessa maneira atropelada, sim, ok? E aí a gente tem a adoção do switch. Switch é semelhante ao hub, também chamado de hub inteligente. Se eu tenho o hub burro, eu tenho o hub inteligente, que é o switch. Switch verifica os cabeçalhos da mensagem e a retransmite somente para a máquina correspondente. Lembra que no hub ele mandava para todo mundo? Não, o switch gerencia essa comunicação. Se o ponto A quer mandar informação para o ponto E, no switch essa informação vai direitinho uma para o outro, sem precisar comunicar os demais equipamentos conectados nele, tá? Criando um sinal de comunicação exclusivamente entre origem e destino. No nosso exemplo aqui, entre o ponto A e o ponto E, ok? O hub mandar para todo mundo, o switch gerencia essa comunicação e manda somente para o interessado, para quem realmente tem que ter acesso àquela informação. E o outro equipamento que nós temos aqui na nossa explicação é o roteador, que vem de rota, tá? Ao invés de ser conectado às máquinas, está conectado às redes. Além de possuir as mesmas funções do switch, possui a característica de escolher a melhor rota para um determinado pacote de dados que deve seguir para chegar ao seu destino. Quando você vai sair da sua casa para ir para o seu trabalho, para ir para a sua faculdade, para ir para a sua escola, existe apenas um caminho para chegar até aquele lugar? Não, por vezes existe duas ou mais rotas, tá? O que é que o roteador faria? Escolheria a melhor rota para você. Baseado em quê? Baseado em tempo, baseado em fluxo do trânsito, congestionamento, baseado em vários fatores, tá bom? É isso que esse cara faz dentro de uma rede. Busca a melhor rota para que as informações trafeguem e os pacotes sejam entregues entre origem e destino com maior eficiência, tá bom? Equipamento de rede, placas de rede, também chamada de Network Interface Card, possui a mesma tarefa dos modems, lembra que a gente falou do modem lá no começo, porém somente com sinais digitais. Ela não modula e demodula sinal digital para analógico, porque tudo que rola nela já está digital. Ou seja, é o hardware que permite aos computadores comunicarem através da rede. A função da placa é controlar todo o recebimento e envio de dados através da rede. Equipamento de rede, Access Point, ou simplesmente o AP, Access Point. Similar ao Hub, oferece sinais de rede em forma de rádio, ou seja, o AP é conectado a uma rede cabeada e serve de ponto de acesso de rede sem fio. Guarde isso sobre o AP. Ele conecta-se a uma rede cabeada e ele transforma esse sinal em uma rede sem fio. Pega o cabo e transforma para sem fio, transforma para Wi-Fi. Ok? Entendeu? Meios de comunicação agora. Um pouquinho de equipamentos para o lado, agora vamos falar de meio de comunicação. Lembra que eu te falei que rede de computadores são dois ou mais equipamentos conectados entre si por um meio de comunicação? Beleza. Meio de comunicação. A transmissão de comunicação pode ser feita por meio guiado e meio não guiado, tá? Meio de comunicação guiado. Cabo de um par trançado. É um tipo de cabo metálico, que, como o próprio nome sugere, pega ali um par de cabo e trança eles, tá? Utiliza comumente o telefone fixo ou os cabos que a gente vai ver a seguir, possui o nome técnico de CAT3 e tem o conector RJ11. Conector RJ11. E esse cabo de telefone era aquele parzinho que vinha na linha telefônica, tá? Só para você entender o contexto histórico aí. E tinha o RJ11, conector RJ11. Presta atenção, o cabo é um equipamento. O conector é outro equipamento agregado a ele, tá bom? Ok?
Meio de comunicação guiado, cabo par trançado Ethernet, tá? Possui 4 pares. Se no exemplo acima nós tínhamos um par, no exemplo abaixo a gente tem 4 pares de fio trançado. Conector utilizado é o RJ45, pessoal. Guarde essa informação. RJ45 para o cabo de par trançado de 4 pares, o Ethernet. O RJ11 é o de 2 apenas. Se o cabo não possui qualquer blindagem e revestimento de alumínio, ele é um UTP. Quando há revestimento de alumínio em volta de cada par trançado, é STP. Presta atenção, tá? É aquele cabinho azul que você liga no seu computador. Aquele cabo azul que a gente chama de cabo de rede, normalmente é o cabo UTP. Dentro dele eu tenho 4 pares, ok? Cada par com 2 fiozinhos trançados. Por isso que chama cabo de par trançado. Normalmente metálico, geralmente de cobre. Nas extremidades de cada cabo desse nós temos os conectores. O conector do cabo UTP, do azulzinho, do mais comum, que está no teu computador, é o RJ45, tá bom? Se esse cabo de par trançado tem uma blindagem, um revestimento metálico dentro dele, que serve para quê? Para atenuar, ou melhor, para tentar diminuir o máximo possível a interferência eletromagnética, ele é um cabo STP, ok? Quando não tem blindagem é UTP, quando tem blindagem STP, tá? Tipo de cabo par trançado de Ethernet. Nós temos o categoria 5E ou CAT5E. Não possui blindagem, tem largura de banda de 100 MHz e velocidade de 100 megabits por segundo a 1000 megabits por segundo. É um cabo ultrapassado, não recomendado, pois tem velocidades consideradas baixas atualmente. Com a evolução das redes de computadores, a necessidade de maior conexão vai sempre aumentar, tá bom? Categoria 6, não possui blindagem de UTP, tem largura de banda de 250 MHz, ou seja, o de cima, anteriormente, o CAT5E, 100 MHz, o CAT6, 250 MHz, a velocidade de 10 gigabits por segundo. É uma melhor solução para redes locais, pois tem custo aceitável e a capacidade de até 10 gigabits por segundo, tá? Categoria 6A, CAT6A, possui blindagem nos pares trançados, STP, tem largura de banda de 500 MHz e velocidade de 10 gigabits por segundo. Categoria 7, classe F, possui a maior blindagem, SSTP, tem largura de banda de 600 MHz e velocidade de 10 gigabits por segundo e é o mais caro. Nós vamos estar sempre relacionando velocidade, largura de banda e custo. O custo-benefício da implementação de uma rede de computadores vai depender de diversos fatores. Qual é a aplicabilidade? Depende da aplicabilidade. Qual é o negócio? Qual é o serviço que você quer resolver? Ok? Por isso, o estudo do cabo metálico, cada uma com as suas características, como você acabou de ver. E, em comparação a isso, a gente vai falar do cabo coaxial, que para a rede nem se usa mais. Você usa mais em SFTV, ok? Rede de monitoramento. E a comparação com a fibra ótica, que é o mais caro, que é o mais rápido, mas será que vale a pena o custo-benefício para redes locais? Então, você sempre vai estar analisando velocidade, largura de banda, custo-benefício do equipamento, tá? E isso na tua prova pode ser perguntado com certeza. Meio de comunicação, cabo coaxial. Um cabo coaxial possui revestimento externo de PVC e interno de cobre ou alumínio. Ele tem um polo positivo, o central, e um revestimento negativo, o aterramento, tá? Utilizado em monitoramento de câmeras, SFTV, já foi utilizado no passado para rede de computadores, mas hoje, com a velocidade, com a necessidade de transmissão de dados, fica bem difícil utilizar o cabo coaxial. Imagina para você fazer uma ligação do teu WhatsApp no computador de vídeo. Tem voz, tem vídeo, tudo passando pelo cabo de rede. Será que o coaxial conseguiria? Com certeza não daria conta, tá? Meio de comunicação guiado ainda. Tudo que é cabo é meio de comunicação guiado. E aí chegamos na fibra ótica, pessoal. Muito conhecida, muito rápida, mas cara se você for utilizar para aplicações menores que não se justifica. É composta por um núcleo de fibra de vidro, uma proteção plástica em volta dele, que é a casca, e um revestimento protetor. É possível colocar filamentos em um cabo de fibra ótica e, dessa forma, aumentar a velocidade de transmissão de dados indefinidamente. Temos aí na figura a capa protetora,
a casca e o núcleo. O núcleo é por onde o feixe de luz, que é a fonte de sinal, que circula, que trafega pela fibra ótica, ele navega pelo núcleo da fibra, tá? Meios guiados metálicos utilizam pulsos elétricos. A fibra ótica utiliza luz, uma luz especial, para transmitir a informação. Por que ela é mais rápida? Porque as informações trafegam em tese na velocidade da luz, que é muito rápida, você sabe disso em relação ao pulso elétrico. Qual usar para o meu negócio? Qual solução de equipamento de tipo de cabo guiado utilizar no meu dia a dia? Depende da aplicabilidade, ok? VPN, vamos falar de novo nela. A nossa Virtual Private Network ou rede privada virtual. É uma rede de comunicação privada que utiliza meios públicos e tecnologia de tunelamento e criptografia para manter seguros os dados trafegados, porque utiliza meios públicos, utiliza a infraestrutura da internet, por exemplo, tá? A internet não pertence a ninguém, é uma rede pública, não tem um dono, tá? Ela é gerenciada, as regras são postas pelos entes públicos, claro, mas ela não possui um dono. A internet não possui um dono. E tecnologia de tunelamento. Quando a gente cria uma VPN, a gente costuma dizer vulgarmente que nós criamos um túnel. Num túnel só passa informação específica e só acessa aquele túnel usuários específicos. Quem está fora do túnel não tem acesso às informações que nele estão navegando e não tem acesso para navegar naquele túnel também, tá? E criptografia, autenticação para somente usuários autorizados navegarem por aquele tunelamento e entrarem nessa comunicação, tá? Com isso a gente aumenta aí a segurança dos dados trafegados nela e evita um vazamento, uma invasão, uma conexão, um roubo dessas informações que por ali trafegam. Internet das coisas que eu falei agora há pouco para você. Internet das coisas refere-se à interconexão digital de objetos físicos com a internet, por meio de sensores pequenos e embutidos, formando um ecossistema de computação voltado para a facilitação do cotidiano das pessoas, introduzindo soluções funcionais nos processos do dia a dia. Exemplo de IoT, ou IoT. Um aspirador de pó robô pode ser programado para limpar a casa depois da hora de dormir ou quando não há ninguém em casa. As lâmpadas da sua casa podem ser programadas para ligarem e desligarem em determinados horários do dia e emitirem luzes em tons específicos de acordo com o ambiente. O ar-condicionado pode ser ativado para ligar 5 minutos antes de você chegar na sua casa ou durante a noite, por exemplo, tá bom? E agora vamos para as nossas questões sobre o assunto de hoje, que é redes de computadores, pessoal. Vamos lá? Fica com a gente aí. Primeira questão. O número de bits utilizado no endereçamento IPv6 e IPv4, respectivamente, tá? Fazer prova, ok? Fazer prova não tem a ver apenas com saber o assunto. Entendeu? Tem a ver também com saber fazer prova. As pessoas que passam despercebidos por essa palavrinha aqui erram muitas questões. Porque quando eu falo respectivamente, eu estou dizendo que a resposta correta vai ter primeiro a característica do IPv6 e segundo do IPv4. Ok? Qual é o número de bits do IPv6 e do IPv4? É 32,8? É 64,16? 128,32? 256 e 64? Lembra que a gente viu isso na nossa explicação? E você não vai esquecer mais e vai gabaritar na tua prova quando essa informação aparecer, tá? O IP versão 4 possui 32 bits. Então, eu vou começar por aqui. A alternativa correta tinha 32 bits. Ok? Por segundo, tá? 8 não, 16 não, 64 não, 128 não, 32 bits.
E primeiro, IP versão 6, 128 bits. 128 bits. Resolver questão de prova e gabaritar é muito mais fácil do que você imagina. Se você lembrasse apenas de uma característica, ou do IPv4 ou do IPv6, e lembrasse e tivesse atenção para entender que é respectivamente um depois o outro, você acertaria. Macete de prova. Macete de resolver questão. Sagacidade. Quando é que você aprende isso? Assistindo aula com o professor, resolvendo questão de concurso público. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Dê uma lidinha aí e responda. O que é que você deve fazer? Você pausa, ok? Pausa, leia, responda, dê play e veja a resolução da questão. Segunda questão. Para que um computador consiga estar conectado a uma rede de computadores, é necessária a utilização de vários equipamentos. Marque a alternativa correta, em que todas as opções são equipamentos comumente utilizados, olha aqui, no contexto de rede de computadores. Tá? Ok? Sublinhe as questões. Risca a tua prova. Faça o teu cérebro trabalhar, resgatar aquela informação que está lá guardadinha que você sabe. Tá bom? Vamos lá? No contexto de redes de computadores. Não é de informática geral. Não é de hardware. Não é de equipamentos de computadores de uma maneira geral. É redes de computadores. Entenda isso aqui, tá? Placa de vídeo está no contexto de rede de computadores? HD, disco rígido, está no contexto de rede? Hub está? Conector J45? Porta USB? Disco rígido? Modem? SSD, que é um tipo de HD? Placa de rede? Placa de rede? Modem? Conector J45? Hub? Porta USB e SSD? Você está entendendo? Se você conseguisse identificar um equipamento que não está no contexto de rede de computadores, já arriscava, eliminava a alternativa. Tá bom? Então, alternativa correta, letra D, onde eu tenho a placa de rede, que nós vimos no nosso material, temos o modem, que nós também vimos no nosso material, e temos o conector RJ45, que faz a conexão do cabo UTP. Tá? Terceira questão. Ao verificar a conectividade de internet no Windows 10, um técnico constatou que a placa de rede estava configurada com IP versão 4. E essa aqui é a sequência do IP versão 4. 92.168.25.2. E com máscara padrão. Olha o que é que ele está te cobrando nessa questão. A máscara de rede para esse IP versão 4. Você ia ter que lembrar sobre o conceito disso aqui, tá? Qual é a máscara que se adequa para esse endereço IP versão 4? Não esquece, pessoal. Não esquece, ok? Essa que é a máscara, que, de acordo com o exemplo, o prefixo da rede, o número do host e a máscara, ok? Tá bom? 255, 255, 255, tá bom? Ó, percebam a similaridade da quantidade de equipamentos disponíveis aqui entre as duas. Tá bom? Estava no teu assunto, estava na nossa aula, está no teu gabarito. Quarta questão. No âmbito das redes de computadores, considere as seguintes características. Primeira característica. Usada para interligar a comunicação de um servidor com outros computadores e dispositivos de armazenamento, ficando restrita a isso. Segunda característica. Característica dela, ó, eu estou aqui em rede de computadores e ele vai me cobrar características de rede de computadores. Aqui já deu uma característica de uma rede. Segunda característica, essa característica liga a qual tipo de rede? Sem fio. Alcança diversas partes do mundo. Sem fio. Do mundo. Então não é PAN, não é LAN, não é MAN, é WAN. Vamos lá.
vai te lembrando dos conceitos que a gente viu no assunto, na aula. Justamente por isso está mais sujeita a ruídos. Foi atribuído a este padrão o nome de WiMAX, em que oferece conectividade para uso doméstico, empresarial e por post, através de um único ponto linear. Terceira característica, utilizada para que dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bem limitada. Suas conexões são feitas usando Bluetooth, dentre outros equipamentos compatíveis. Distância limitada, Bluetooth. Limitado, Bluetooth. Pessoal, essa característica corresponde corretamente e respectivamente a, olha respectivamente, um após o outro. Então, eu tenho a primeira característica, a segunda e a terceira. Tá? Professor, tem características aí que você não me explicou. Você não falou de uma rede que conecta servidor com outros computadores. Você não falou de uma rede que chama WiMAX. Como é que tu quer que eu acerte essa questão? Mas tem duas características que eu te expliquei no assunto que vai te ajudar a identificar dois tipos de redes e vai te ajudar a matar essa questão. Quando eu te falei que uma área global, uma rede de área global, uma WIDE, conecta computadores. E quando eu te falei que todas as redes, quanto à sua extensão geográfica, que tem um W antes, significa que ela é sem fio, eu estou te falando que a WAN, a WIDE, quando eu coloco um W antes, ela é W1. E ela é a segunda característica. Olha para as alternativas e me aponta onde que eu tenho em segundo, primeira característica, segunda, terceira, segunda característica, W1. Eu tenho na letra A, eu tenho na letra B, não. Na letra B eu tenho WNAT. Então, tendo certeza que a segunda característica está me falando de W1, eu já elimino a letra B, que fala WNAT. Eu tenho a C, W1. Na D eu tenho VLAN, então eu já elimino a D. E na E eu só tenho o WAN. Cadê o W antes do WAN? Tem que ser W1, porque ela é sem fio. Está aqui, ó. Partes do mundo, wide, W1, W-wide. Então, eu elimino a letra E. Sabendo uma característica e a qual tipo de rede quanto à extensão geográfica ela se liga, eu já eliminei a maioria das alternativas. Se você precisar chutar nessa questão, você aumenta as suas chances de acerto no chute para 50%. Você tinha 20 ou 25%. Você tinha 20% de chance. Aumentou para 50%. Entendeu? Olha que maravilhoso. Ou seja, você pegando mais uma característica que eu te ensinei, uma rede pequena, que funciona sobretudo por Bluetooth, rede PAN, que é a terceira característica, você mata essa questão. Entre a letra A e a letra C, qual das duas tem PAN? Letra A. Sabendo WAN, W1, pela característica sem fio, está ali na segunda característica. E sabendo do Bluetooth numa rede restrita em distância PAN, você gabaritava essa questão. Resolver prova de concurso público tem estratégia. Tu não precisa saber todo o assunto. Tem palavras na cobrança dos assuntos da prova que vai dizer que aquela alternativa está errada. Em tecnologia, uma alternativa que nega completamente um serviço ou que generaliza muito, por exemplo, uma palavrinha, geralmente está errado. Tu mata a questão assim, ou tu elimina a alternativa assim, sem necessariamente saber do assunto. Então, quanto mais você souber do assunto, quanto mais você souber resolver questão de prova, maiores serão os teus desempenhos ou o teu desempenho em prova de concurso público, tá? E para efeito de conhecimento, uma rede SAN é uma rede que conecta um servidor a outros computadores, mais um conteúdo agregado na tua jornada em rede de computadores. Rede SAN, S-A-N, é usada para interligar a comunicação de um servidor com outros computadores e dispositivos de armazenamento, ficando restrita a isso. Ok? E a nossa rede PAN, que está ali o Bluetooth. Tá bom? Quinta questão.
Considera a figura abaixo para mostrar uma rede local de computadores. Ok? Já te disse que é uma rede local, tá? Então, não é sobre isso que ele vai te perguntar. Ele vai te perguntar sobre equipamentos de rede de computadores, tá? Equipamentos indicados 1 e 2 são, respectivamente. Esse primeiro aqui é qual? Esse segundo é qual? E aí? Caramba, como é que eu vou saber disso olhando para a figura? Além da figura, você tem que analisar o contexto, o cenário. É por isso que ele te trouxe um cenário de uma rede. Se você observar, o equipamento 1, ele está conectando hosts, computadores e uma impressora a um servidor. Se você observar, o segundo equipamento, ele não está recebendo a conexão direta dos hosts. Ele está no meio, ele está conectado ao concentrador da rede. Então, o primeiro equipamento conecta os hosts, uns para se comunicar com os outros, para eles se comunicarem entre si. E o segundo equipamento dessa rede local está conectado ao primeiro equipamento concentrador da rede. Então, eu tenho um equipamento que conecta hosts e eu tenho um segundo equipamento que conecta concentradores de rede. Lembra das características de cada um? Do modem, do hub, do switch, do roteador? Isso vai ser necessário para você gabaritar essa questão, tá? Não esquece. O roteador, ok? Que é ali o nosso segundo equipamento, tá? Esse aqui vai corresponder ao segundo. E esse aqui vai corresponder ao primeiro, respectivamente. Primeiro, segundo. O switch conecta os hosts dessa rede. O roteador vai conectar switch com outro switch, vai conectar o switch com a internet, vai conectar concentradores da rede, tá? Pausa, volta lá no momento que a gente fala sobre isso na explicação da aula, que você vai confirmar a informação. Sexta questão, vamos lá. Considere as recomendações para um dispositivo utilizado em redes móveis, ok? Aqui eu quero saber de uma rede móvel, tá? Existem várias questões importantes que devem ser consideradas na escolha e configuração deste dispositivo. É muito importante determinar quais recursos de criptografia e autenticação são suportados. Quando eu falo de recurso de criptografia e autenticação, eu estou falando de segurança da rede, tá bom? Outro fator importante é saber se o dispositivo possibilita upgrade, atualizações de firmware, que são pequenos softwares que atualizam equipamentos, permitindo incorporar novos padrões e eventuais correções lançadas pelo fabricante. Muitos modelos vêm com configurações de fábrica, que são de conhecimento público, incluindo senhas default. É extremamente importante que todas as configurações originais sejam mudadas antes de colocar esse dispositivo de rede móvel em produção, incluindo senha de administração, SSID, que é o nome da rede, chaves web, que é a chave de segurança para se conectar naquela rede sem fio, entre outras coisas. Ok? Olha essas características desse equipamento. Com essas características, você vai ter que dizer se ele é um hub, um Bluetooth, um switch, um access point ou um SNMP. Tá? Ok? Entenderam? O gabarito aqui, sem mais delongas, é o access point. Nós temos uma rede de computadores, ok? Nós temos aqui o modem. Nesse caso aqui, o modem, ele recebe a conexão do provedor de internet que chega naquela rede. Tem o host post router, ok? Que é o roteador de pontos de acesso. E eu tenho os access points, que vão transformar, através do cabo conectado ao host post, esse sinal de rede em Wi-Fi, em access point. Quando você chega em um ambiente que tem um host post desse, ou melhor, perdão, quando você chega em um ambiente que tem um access point desse, você vai pegar seu equipamento que vai se conectar a essa rede sem fio, vai se conectar ao access point. Para se conectar a esse access point, você vai precisar de uma chave de segurança, ok? Que aqui no nosso comando está chamando de chave WEP. O WEP é o protocolo de segurança de rede sem fio utilizado nesse exemplo, ok? O que o contexto todo está dizendo é o seguinte, que esse equipamento aqui, o access point, eu tenho que ter a possibilidade de trocar a senha de administração dele, a senha de acesso a ele que vem de fábrica.
para garantir uma melhor segurança a essa conexão sem fio, tá bom? Analise o cenário, leia e releia o contexto, o comando, para que você assimile melhor a informação. Sobre a conexão de rede de computadores, que pode ser feita por diferentes métodos. Avalie as afirmativas e diga o que é verdadeiro e o que é falso. Primeira afirmativa, a conexão via satélite é uma forma de acesso em qualquer região do planeta, diretamente do satélite geoestacionário. Verdadeiro ou falso? A conexão via modem a cabo é uma forma de acesso por cabo modem, por meio de uma operadora de serviço de internet utilizando cabos físicos. Terceira afirmativa, a conexão de rádio é uma forma de acesso via transmissão de dados via antenas de rádio sem fio. E aí? Respectivamente, um após o outro, que é verdadeiro e o que é falso aí. Todas estão verdadeiras de acordo com a banca. Gente, muita coisa aqui a gente pode questionar, a gente pode não concordar, cabe aí, a depender da situação, um recurso para a banca, mas nesse caso ela considerou tudo verdadeiro. Conexão via satélite, uma forma de acesso a qualquer região do planeta, diretamente do satélite geoestacionário. Está aqui o globo, o satélite está em algum lugar na órbita dele, e com o equipamento correto você se conecta e tem acesso a essa rede, certo? A conexão via modem cabo é uma forma de acesso cabo modem por meio de uma operadora de serviço de internet utilizando cabos físicos. Você tem na tua casa o modem, que chega à conexão que o provedor de internet está lá na tua casa, e aí você tem acesso. Sim. Conexão de rádio é uma forma de via acesso transmitido de dados via antena de rádio. O teu equipamento Wi-Fi da tua casa tem uma anteninha. Esses sinais dessa antena são modulações de ondas de rádio, frequência de rádio, verdadeiro também. Oitava questão. De crianças a avós e profissionais. As ameaças online podem afetar qualquer pessoa. Conhecer regras de internet deve ser uma prioridade. E aqui eu quis trazer um pouco dessa questão da segurança nas redes de computadores, sobretudo na internet, tá bom? Que é um assunto bem atual, muito discutido e pode com certeza cair na tua prova, tá bom? VPN, Virtual Private Network, é uma ferramenta que cria uma conexão de rede privada entre dispositivos por meio da internet e são usadas para transmitir dados de forma segura e anônima em redes públicas. E aí, verdadeiro ou falso? As conexões Wi-Fi gratuitas geralmente são criptografadas e, portanto, cybercriminosos não poderão ver o que os usuários conectados estão fazendo. Será? Próxima. Quando os criminosos virtuais induzem alguém a revelar informações sigilosas, como senhas e números de identidade, essa prática recebe o nome de phishing. E aí? O que está certo e o que está errado? Está certa. VPN é uma ferramenta de criação de rede privada. Lembram a definição de VPN? Virtual Privacy Network. Entre dispositivos por meio da internet. Por que internet? Porque a gente usa a grande rede e a sua infraestrutura da internet, que é uma rede pública. Lembra que eu comentei sobre isso? Para que a VPN possa funcionar. A segunda afirmativa é falsa. As conexões Wi-Fi gratuitas. Não é qualquer conexão Wi-Fi. São aquelas gratuitas que existem nas praças públicas, nos aeroportos, por exemplo. São criptografadas. Não, geralmente o Wi-Fi gratuita é aberta, não tem segurança. Se não tem segurança, não dificulta a ação dos cybercriminosos, ao contrário, facilita a vida dos cybercriminosos. Por isso que está errada essa afirmativa. E a terceira também está certa, porque essa aqui é a definição de phishing, tá? Eles induzem você a revelar informações sigilosas, te dando um golpe de phishing, por exemplo, mandando um e-mail para você, se fazendo passar por um banco, parece fidedigna aquela comunicação, mas na verdade ele está te induzindo a digitar informações sigilosas para poder roubar os teus dados e até dinheiro também. Nona questão, no início da internet, as redes eram predominantemente cabeadas. Com a crescente demanda por mobilidade, as redes sem fio surgiram e se tornaram amplamente utilizadas. Tanto nos ambientes corporativos quanto nos ambientes domésticos, considere os aspectos técnicos e operacionais de rede sem fio, ou melhor, com fio, também chamada de Ethernet, e rede sem fio.
Assinale a opção que apresenta uma comparação tecnicamente correta e mais abrangente entre essas duas tecnologias. As redes sem fio alcançam taxas de latência menor que redes com fio, devido à ausência de infraestrutura física de cabeamento. O que é a latência? É a resposta entre solicitação e o resultado, tá bom? É a relação entre a resposta e o resultado, tá? O atraso entre esse procedimento, um e outro, melhor dizendo. B. Rede com fio oferece maior estabilidade, largura de banda e segurança física, enquanto redes sem fio priorizam mobilidade e flexibilidade de implantação em relação à segurança. C. Redes sem fio são imunes à interferência de dispositivos externos, devido à utilização de canais exclusivos para a transmissão de dados. Será? D. Redes com fio utilizam um cabeamento coaxial como padrão principal. Meu Deus! Enquanto redes sem fio operam exclusivamente na frequência 2.4 GHz para evitar congestionamento. Letra E. Rede sem fio oferece maior largura de banda e maior alcance em comparação à rede com fio, devido ao uso de ondas de rádio para transmissão. Corretamente, a letra B. Rede sem fio oferece maior estabilidade, largura de banda e segurança física, enquanto redes sem fio priorizam mobilidade e flexibilidade de implantação, tá? Verdade. Ok? 10ª. No controle de computadores, avalie a afirmativa a seguir. Primeira afirmativa. A internet é uma rede de computadores de alcance global, enquanto a intranet é uma rede privada, restrita a uma organização ou grupo. Certo ou errado? 2. A internet é acessível a qualquer pessoa com um dispositivo conectado à rede, enquanto a intranet exige autenticação e autorização para acesso. 3. A internet utiliza protocolo TCP/IP, enquanto a intranet só admite protocolo IPX e SPX. Gabarito B. Estão certas. A internet é uma rede de computadores de alcance global. Um exemplo de WAN, enquanto a intranet é uma rede privada restrita à organização ou grupo. Se a internet é global, é geral, a intranet é interna. Você vai, por exemplo, receber uma medicação intramuscular dentro do músculo, entendeu? Intranet é uma rede interna, é dentro de uma organização, dentro de um público, dentro de uma empresa. 2. A internet é acessível a qualquer pessoa com dispositivo conectado à internet, enquanto a intranet exige autenticação e autorização para acesso. Se a intranet é interna de uma empresa ou um órgão público, não é qualquer um que pode conectar. Você tem que ter as credenciais e a configuração correta para poder se conectar, ok? E a terceira está falsa porque tanto a internet quanto a intranet utilizam o protocolo TCP/IP, ok? Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula, dessa vez sobre rede de computadores, tá? E não esqueça, concurso você faz até a posse. Faça muito concurso público, estude bastante, invista dinheiro em prova, invista em dinheiro em viagem, invista em dinheiro em material. Se você quiser um material especializado para rede de computadores, para internet, para concurso de uma maneira geral, nas áreas da internet, ou melhor, nas áreas de informática, noções de informática, por favor, escaneie o nosso QR Code e fala direto comigo. Vai cair direto no meu WhatsApp e eu posso tirar uma dúvida sua sobre essa aula, eu posso te falar sobre conteúdos e outras possibilidades de estudo para gabaritar informática e também outros assuntos que a gente domina para concurso público. Vai ser um prazer te atender. Fica com Deus e até o próximo encontro. Não esquece, concurso público é até a posse. Faça muita prova, você vai reprovar em muitas delas, tá? Mas você também vai começar a passar em um belo dia, vai ser chamado para tomar posse. E aí você vai escolher qual cargo você vai assumir e vai realizar a tua função social, que é servir a sociedade. Um abraço, até o próximo encontro, valeu!